students! Essa videoaula é para auxiliá-los na execução dos workbooks. Workbooks são aquelas atividades que ficam no livro de vocês e que valem notas. Elas serão, na verdade, como os testes avaliativos. Para facilitar, eu vou explicar cada uma das questões dos 4 primeiros workbooks. O workbook 1, que é sobre o capítulo 1, Identify, é lá na página 107 que inicia. Nessa primeira questão, vocês têm que completar o diálogo com pronomes. Você pode usar o CDzinho que veio no seu livro para encontrar esses pronomes. Ou não, se você olhar o diálogo e a conversa entre eles, também dá para fazer sem o CD. Nessa questão de número 2, você vai ter que fazer uma pesquisa na internet sobre 2 pessoas interessantes e escrever nos espaços sobre elas. Você pode seguir o exemplo que ele lhe deu, mudando só algumas coisas. E na questão de número 3, você vai completar sentenças abaixo com pronomes. Na verdade, 2 tipos, os subjects e os adjectives possessivos. Se você for lá na página 19, você vai encontrar o quadrinho com esses pronomes. Olhando as figuras, você vai vendo a frase e colocando-os. Agora a explicação do workbook 2, que é do 2º capítulo sobre origens. Esse inicia na página 109. Na primeira questão, vocês vão ver uma árvore genealógica. Observem todas essas imagens e os nomes. De acordo com o que vocês estão vendo, vão colocar T para verdadeiro ou F para falso. O segundo, também você terá que olhar para essa árvore genealógica do primeiro e encontrar o que ele pede. No caso, você irá colocar nomes, de acordo com o que ele está pedindo. Na questão de número 3, você apenas terá que completar sentenças com os verbos. No caso, são os verbos to be, que já estão aí nas caixas de diálogos. Claro que vocês irão repeti-los. É só observar o sujeito, e aí você conseguirá fazer com facilidade. Na questão de número 4, você tem que completar essa entrevista. Esses 2 estão conversando, Thomas e Rebecca. E nós temos no quadro algumas perguntas para completar essa entrevista. Vocês vão encaixar uma em cada espaço. A quinta, você vai precisar olhar para a questão 4 para conseguir responder. Porque, na verdade, você vai ter que organizar essas palavras, fazendo perguntas. Não se esqueçam que a ordem do verbo to be muda quando nós fazemos as perguntas. As respostas estão aí, são respostas curtas, e você vai apenas organizar as palavras. Na questão de número 6, você terá que encaixar esses adjetivos que estão no quadro nas frases. São respostas pessoais. Você pode colocar onde tem I am, eu sou. O que você acha que você é? Então, você vai escolher um adjetivo para você. I am not, eu não sou. E assim você vai fazendo, de acordo com o que você achar que é. Agora, vou explicar o workbook número 3, do 3º capítulo, Houses and Homes. Esse começa na página 111. O primeiro, ele vai trazer um texto onde você vai ler e tentar compreender
entender o que está escrito. Caso você tenha dificuldade, pode usar o auxílio de um dicionário ou Google Tradutor. Na letra A, você terá que realmente usar um dicionário, porque ele está pedindo para você colocar o significado dessas duas palavras. Na letra B, você vai ter que olhar para as figuras e escolher qual delas é correspondente às palavras em destaque. Apenas marcará um X de acordo com as palavras em destaque. Tanto na letra B quanto na letra C, você vai fazer o mesmo, marcar o X de acordo com a palavra em destaque. A letra D vai ser um pouquinho mais difícil, porque você vai ter que perguntar a um adulto sobre como é na nossa cidade o tipo de saneamento, sobre a moradia. Conforme a resposta deles, você pode colocar primeiramente em português e depois você escreve no Google Tradutor passando para o inglês. Na questão de número 2, você vai completar os diálogos. Para completar esses diálogos, não tem um quadro com essas palavras, mas não tem problema, são todas de acordo com as figuras. As perguntas, elas são quase iguais às outras. Então você vai olhando qual que tem na próxima figura, que você já sabe quais que faltam nas perguntas. E as respostas vão ser de acordo com a imagem. Lembre que nesse momento você terá que usar o presente contínuo, onde nós temos o verbo to be e o verbo com ing. Se você lembrar de tudo isso e das atividades que eles estão fazendo, você consegue responder. Alguns momentos faltará um word question, em outros um verbo com ing e em outros faltará apenas o pronome. Vamos agora para a explicação do workbook number 4, que foi o último capítulo sobre Friends. Esse inicia na página 113. O primeiro, você vai circular aquela palavrinha que está diferente das outras. Então, se você tem só adjetivos, como na letra A, qual desses adjetivos, por exemplo, não tem a ver com qualidades de personalidade e sim física? Então, você